Então, vamos iniciar? Então, vamos lá iniciar? Então, eu sou Selma Mello, eu sou nutricionista, eu trabalho com doenças autoimunes e longevidade saudável, com a nutrição de precisão, né? E hoje vamos fazer uma live tirando dúvidas sobre alimentação para quem faz o tratamento de doenças autoimunes com a vitamina D, com altas doses de vitamina D, né? E quem faz o tratamento com altas doses de vitamina D precisa fazer precisa fazer um controle alimentar em relação à ingestão de cálcio, ok? Então, porque uma das funções da vitamina D é colocar o cálcio do intestino para dentro da corrente sanguínea. Então, se tem muito cálcio no intestino, então vai ter muito cálcio também entrando para a corrente sanguínea. Então, quem faz esse tratamento precisa ter um cuidado em relação à ingestão, à quantidade de cálcio no dia. É o que eu sempre repito aqui, não é deixar de comer alimentos com cálcio, ok? Nós precisamos do cálcio, o cálcio é um mineral importante, ele é tão importante que são 3 hormônios que regulam ele, nenhum mineral tem isso, ele é o único que acontece isso, então ele é importante. Não pode deixar de consumir cálcio. Porque se você não consumir cálcio, o corpo vai tirar do osso para fazer o metabolismo que tem que ser feito. Mas também não pode consumir alimentos com excesso de cálcio. Porque se tem excesso de cálcio, então vai entrar excesso de cálcio na corrente sanguínea. É onde entra a importância da água. Então tem que tomar água. Eu recebi esses dias pessoas que fazem o protocolo e não estão tomando a quantidade de água recomendada pelo menos de 2,5 litros dos médicos, que os médicos colocam em suas listas. É muito importante a quantidade de água. Porém, se você tem, eu recomendo também você não só se guiar pelos 2,5 litros que os médicos colocam, mas pelo seu peso também. Então, a quantidade mínima de água que você deve consumir. Então, faz o cálculo pelo peso. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô recebendo pacientes com 80, 90 quilos, então 2,5 litros é pouco para eles, entendeu? Ok? E, por exemplo, uma criança com 17 quilos, com 18 quilos, então 2,5 litros pode ser muito para ela. Então, isso a gente tem que entrar num consenso aqui de cálculo, o que deve realmente consumir no mínimo de água para quem faz o protocolo Coimbra. Então, os meus pacientes, eles recebem, eu faço essa orientação, os que consomem a quantidade ideal, eu não coloco no plano, mas os que eu vejo que não coloco, eu coloco lá, atenção, consumir tanto de água por dia, no mínimo, ok? Então, a água é muito importante. Por quê? Porque se você exagerou na quantidade de cálcio, o corpo tem um sistema de equilíbrio e vai querer tirar isso do corpo. Porque nós temos um sistema de equilíbrio que tá demais, o corpo vai querer excretar pela urina. Então, se você não toma água, então tende a isso a poder se depositar no rins e poder vir até algum problema. Claro que isso é um dos problemas, né? Também não é porque eu tô dizendo que tem que tomar água, porque se exagerar no cálcio, isso vai sair na urina, que eu vou comer coisas ricas em cálcio e vou tomar água porque vai sair na urina. Também não é assim, ok? Porque se você tiver com o rins, com o pH não funcional, então isso também vai tender a criar algum problema, ok? Então, equilíbrio, é o que eu sempre digo aos pacientes, equilíbrio, tá bom? E só para deixar as pessoas mais tranquilas, que eu sei que eu recebo muitos pacientes angustiados em relação a isso, a quantidade de cálcio, eu vou perder meu rins e tal. Olha, você segue direitinho a lista que o teu médico envia. Todo médico, aliás, nem todos, né? Que alguns, queria até agradecer aos médicos que já estão fazendo isso, né? Alguns não estão mais dando lista, já encaminha para o nutricionista, né? Ótimo isso, pra mim, né? Ótimo. E para alguns pacientes realmente também só seguir a lista não é suficiente, porque eu recebo pacientes que dizem, eu sigo certinho o que tá na lista e minha calciúria tá alta. E o que é isso? Outra coisa também importante, calciúria alta, que é o cálcio na urina, não é só alimentar, ok? Existem várias causas
disso acontecer. Causas hormonais, causas inflamatórias e alimentares. Sim, a maioria dos que vem para mim é alimentar. Então, a gente regula a alimentação, melhora a calciúria. Mas tem pessoas que não melhora. Então, a gente tem que investigar qual a causa. Eu, como nutricionista, primeiro vou investigar se é nutricional. Se não é, a gente identifica que não é, aí é o médico quem continua a investigação para saber por que isso está acontecendo. Ok? Então, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Antes de responder as perguntas, eu vou só falar sobre algumas coisas que eu ouvi essa semana de os pacientes, que provavelmente devem ser dúvidas de muita gente. O Aizé, Mari, o Aizé, o restaurante de Mari. Olá, em São Paulo, né, Mari? Se eu não me engano, seu restaurante? Edna, sou paciente protocolo há 3 meses e com alimentação melhorei muito. Olha que legal, Edna. Olha, isso é muito importante, esse seu comentário, porque a alimentação é um complemento do protocolo. Por isso que algumas pessoas dizem assim, eu faço certinho e não vejo, os sintomas não passam e tal. A gente tem que ver a questão alimentar também. A alimentação é um complemento, principalmente se essa alimentação for o seu gatilho. Então, se você melhora a alimentação, você retira esse gatilho, melhora os sintomas e por que não entrar em remissão? Claro que não é só alimentação, é um conjunto de coisas, ok? Boa noite, Silvânia. Tudo bem? Pessoal, eu convidei hoje o Dr. Baiman para, se ele quiser entrar na nossa live, aliás, para ele entrar na nossa live para falar um pouquinho sobre o protocolo, né? A visão do médico, com o médico falando sobre o protocolo, e ele disse que iria entrar. Então, como as mensagens entram aqui, doutor, se já tiver aí, quiser entrar, é só falar aqui que eu mando o convite, tá bom? Enquanto isso eu vou falando. Não sei se o doutor já entrou, não sei, não vi. Mas se já entrou e puder já participar, eu já chamo o senhor aqui, tá certo? E se não entrou, a gente segue também. Então, só para falar, antes de responder as perguntas, coisas bem pontuais que as pessoas me perguntaram bastante nas consultas, sobre ovo. Ok? Então, o ovo é uma pergunta muito, muito comum, porque alguns médicos colocam um ovo por dia, alguns médicos colocam 3 ovos na semana, e outros médicos não colocam. Outros dizem que tá no moderado, então cuidado no consumo, ok? Então, essa questão dos ovos, eu respondo que é individual, ok? Os meus pacientes, eu quantifico o ovo no plano alimentar. Então, eu tenho pacientes consumindo mais de um ovo no dia, tenho paciente consumindo mais de 3 ovos no dia, mas isso tá dentro do nosso plano alimentar. Então, eu levo em consideração tudo. Levo em consideração cálcio sanguíneo, cálcio sérico, desculpa, se é sanguíneo é sérico. Cálcio sérico, cálcio na urina, dose de vitamina D. Então, eu levo tudo isso em consideração na hora de fazer um plano alimentar. Então, a quantidade de ovo que eu coloco para os pacientes, então ele pode comer. Aí você diz assim, e eu posso comer, eu não sou sua paciente, e quantos ovos eu posso comer? Olha, eu só posso orientar no seguinte, de que você precisa seguir a orientação do seu médico. Se você não tem um acompanhamento nutricional, você precisa seguir a orientação do médico, ok? Por quê? Porque o médico é responsável por você, ele que está te acompanhando. E se você não faz acompanhamento nutricional com alguém que entenda do protocolo, com um nutricionista que entenda do protocolo, então você precisa obedecer o médico, tá certo? Ok? Por exemplo, eu já recebi pacientes que o médico retirou X alimento e eu vi que era importante o paciente consumir aquele alimento. Então, fui e conversei com o médico. Doutor, o senhor retirou esse alimento e eu gostaria de colocar por isso, isso e isso. O que o senhor acha? E todos os médicos que eu falo até hoje, nunca ninguém foi contra, não, né? Porque
tá dentro do plano alimentar, eu explico tudo direitinho, a quantificação, tudo direitinho. Então, graças a Deus, eu sou bem recebidas as minhas opiniões pelos médicos, né? Me respondem sempre positivamente e isso é bem importante e só o paciente que tem a ganhar, ok? Então, ovo segue a orientação do médico, ok? Se você vir para mim fazer um acompanhamento nutricional, eu vou quantificar. Quantifico quantos ovos você pode comer no dia, tá bom? E olha, eu digo que isso é bem individual, tá bom? Porque eu tenho pacientes comendo o dobro do que pode e não tem problema nenhum de cálcio. Eu já tenho pacientes que consomem bem menos e isso influencia. Porque não é só um ovo que vai influenciar no cálcio. É o ovo, mais outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Tudo que você come no dia, isso vai somar e vai quantificar esse cálcio no dia, né? Isso vai fazer a diferença na quantidade total do dia, tá certo? Pipoca. Então, pipoca também me falam muito. Hoje mesmo, 2 pacientes perguntou, pode comer pipoca? Olha, a questão da pipoca é milho. Então, eu falei no início que existem alimentos que são ricos em cálcio e esses alimentos a gente precisa evitar. Por exemplo, leite e derivados, sementes. Mas milho é um alimento que não tem tanto cálcio, mas ele aumenta a absorção de cálcio. Então, só que assim, é o exagero do milho. Então, uma pipoca para influenciar na calciúria é o exagero de pipoca. Até uma paciente hoje que eu atendi, ela disse assim, vou pro cinema à noite, pode comer pipoca? Eu pode, agora claro, a quantidade tem que, não vai, cinema, aqueles pacotes enormes, não vai comer o pacote enorme, ok? Mas, nesse sentido de que eu disse que podia. Só que, tem que quantificar, porque eu não libero geral não, pipoca não. Então, pode milho tantas vezes na semana, para isso não influenciar na quantidade de um todo do cálcio do dia. Mas não pelo quantidade de cálcio, mas pela absorção do cálcio mesmo. E os pacientes que eu tive com problema de milho foi porque estavam exagerando no milho. Porém, existem autoimunes, que o milho é porque o milho não deixa de ser um alimento inflamatório, porque é transgênico também, e pela questão também da quantidade de amido e pela questão de algumas proteínas inflamatórias que ele tem. Para algumas pessoas, não são para todas, mas para algumas pacientes, o milho é inflamatório. E para algumas autoimunes, o milho deve ser evitado, ok? Então, por exemplo, uma das autoimunes que deve ser evitada, dermatite atópica. É uma das autoimunes que eu pesquiso se a pessoa reage a milho ou não. Não só dermatite atópica, mas na dermatite atópica é um dos alimentos que eu já inicio controle, né? Restrição, não gosto muito dessa palavra restrição não, mas eu controlo milho sim, principalmente dos dermatite atópica. Ah, mas eu quero consumir, então vai ser orgânico e vai ser X quantidade na semana, mas não é livre demanda não, ok? Outra coisa também, vegetais. Eu recebi uma paciente que disse que não estava comendo nenhuma folha e nenhum vegetal cru, nenhum legume, porque tudo tem cálcio. Aí só estava comendo feijão, arroz e a carne, que é a proteína. Aí eu, calma, não é assim, tá bom? Todos os vegetais têm cálcio? Tem. Todos os vegetais têm cálcio. Uns mais e outros menos, mas todos têm cálcio. Porém, os vegetais, eles têm fatores que impedem a absorção desse cálcio, que a gente chama de fatores antinutricionais. Então, a biodisponibilidade não é tão grande do cálcio dos vegetais. Então, pode comer sim, agora só não exagera nos vegetais, ok? O que é que eu falo exagero? Por exemplo, folhas. Então, folha, vai comer alface, é uma por dia. É couve, vai comer couve, é uma folha de couve por dia, né? Porque eu já peguei pacientes comendo 10 folhas de alface, 10 folhas de couve no dia. E isso não é só saudável, não é só por causa da questão do cálcio, na questão do protocolo, não. Por outras questões também. Então, nada de exagero. Qualquer alimento em exagero também não vai fazer bem, não é só por causa do cálcio. Então, ciclar os vegetais, o máximo que vocês puderem ciclar os vegetais, isso vai ajudar, por quê?
em que? Vai ajudar no sentido de não ter problema com cálcio, vai ajudar também a microbiota. Então, quem tem autoimune tem que cuidar do intestino. Intestino é o objetivo número 1 de modulação, de cuidado. Intestino é o nosso, assim, nosso diamante, né? Bem valoroso. A gente tem que ter cuidado. Tem autoimune, intestino é o nosso foco. E o objetivo do acompanhamento número 1 nutricional, né? Número 1 do acompanhamento nutricional. Então, intestino tem que cuidar. E as fibras dos vegetais são importantes para esse intestino. Então, ciclar os alimentos para quê? Para você ter as fibras diferentes, porque quanto mais diferentes fibras, diferentes bactérias você vai alimentar. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Quanto mais variedade na nossa microbiota, que são os micro-organismos do intestino, quanto mais variedade, mais saúde. Claro que tem um entre aspas aí, mas aí já é outro assunto para outra live. Mas precisa variar os vegetais. Então, em questão de protocolo, faz altas doses de vitamina D, cicla os alimentos, cicla os vegetais também, ok? Frutas, aí sim, frutas tem que ter cuidado. Frutas, quando eu falo tem que ter cuidado, quantidades, porque eu já peguei pacientes comendo 12 frutas no dia. Então, isso para quem faz o protocolo, sim, é muita fruta. Os meus pacientes, eu quantifico a fruta do dia. Então, você vai comer X frutas no dia, ok? E aí, fruta tal posso, tal não posso, eu dou uma lista das frutas e das quantidades de cálcio para os pacientes, para eles verem a quantidade de cálcio de cada fruta, mas não é que elas são proibidas. Ok? Então, tem que seguir a quantidade do plano alimentar. Então, se eu coloquei 3, se eu coloquei 4, se eu coloquei 5 frutas, é para comer 4, 5 ou 3 frutas. Entendeu? Então, cuidado com exagero de frutos, porque eu já recebi pacientes fazendo, por exemplo, salada de fruta no café da manhã. O mesmo paciente comendo. Aí, tem a salada de fruta, que era com 5 frutas de manhã. Então, ele não tomava café, então cortava as 5 frutas e comia ali no café da manhã. À tarde também tinha frutas, no almoço tinha frutas e no jantar tinha frutas. Então, haja cálcio, né? Então, frutas tem que ter cuidado sim, não é deixar de comer, elas são importantes, mas cuidado com o exagero. Se você é um desses que eu falei, que exagera na fruta, cuidado. E você... mas eu tô exagerando e meu cálcio tá ok, meu calciônico, meu cálcio sérico, minha calciúria tá ótima. Tá, então isso é a sua absorção, então para quê? Né? Calma. Aí a gente tem que lembrar que não é só cálcio, né? A gente também tem a questão de glicemia, então excesso de fruta também vai ter problema na glicemia, insulina, processo inflamatório, que isso também já dá outro tema de live, né? Mas, cuidado, excesso. Qualquer coisa que é excesso é ruim, até água. Água não pode faltar água, mas água em excesso é ruim também, ok? Então é tudo equilibrado, tá certo? Outra coisa, carnes. Então, eu recebi uma paciente desesperada, não posso comer carne, tirei as carnes, porque no protocolo diz que não pode comer carnes, né? Realmente, a lista do Dr. Cícero tá lá, ser uma alimentação mais vegetariana possível, ok? Por quê? Porque as carnes, não é só carne bovina, tá, pessoal? É carne bovina, frango e peixe também. Então, as carnes, dependendo da forma de preparo delas, então elas vão produzir aminas heterocíclicas, que isso são compostos inflamatórios. Elas vão produzir produtos finais de glicação, que isso são produtos inflamatórios, ok? Então, para os meus pacientes que gostam de carne, a maioria dos médicos não proíbem a carne, as carnes no geral, mas eu oriento os pacientes no sentido de que essa carne tem que ver o preparo dela. Então, dá preferência a carnes cozidas. Por quê? Porque as carnes cozidas produzem menos esses produtos inflamatórios. Mas eu não vou comer, eu não posso comer de jeito nenhum de outra forma de preparo? Pode. Agora, aí é onde entra as técnicas dietéticas para ajudar a não estar absorvendo esses produtos finais de glicação e aonde as estratégias alimentares
os alimentos que utilizo, para isso não impactar tanto no organismo, que já tem um processo inflamatório, que é a autoimunidade, e ainda está inflamando mais com o alimento, é o que eu sempre digo aos pacientes. A gente, se tem uma doença autoimune, a gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, porque esse processo já é inflamatório. Então, a questão da anti-inflamatória não é só deixar de comer, né, pão, leite, o que mais? Maionese, ketchup, o que mais? Diga aí, biscoito, recheado, refrigerante, não é só isso não, ok? Um alimento natural também pode ser inflamatório, então a banana pode ser inflamatória, um feijão pode ser inflamatório, um arroz integral pode ser inflamatório, principalmente se a pessoa não estiver digerindo bem esse alimento. Então, o que determina o alimento também ser inflamatório ou não é a digestão. Então, tudo que comer, a gente tem que garantir que vai ser digerido, ok? Então, digestão começa pela boca. Uma dica que eu dou para vocês, na hora de comer, não fica vendo o celular, que eu sempre falo isso para os pacientes. Não fica vendo o celular, não fica assistindo TV no sentido de ver filmes ou séries. Isso eu falo porque assim, porque se você está assistindo um filme, você vai querer saber o que é que o autor vai falar, ou o ator vai falar, qual a próxima cena, então você vai estar fixado naquilo e não na comida. Então, se você não está tendo atenção à comida, existe uma fase da digestão que se chama a fase cefálica, que é 20% das enzimas digestivas, do suco gástrico que acontece, que são necessários para essa digestão acontecer, são secretados nesse momento. Se você não tem atenção, 20% da sua digestão já está comprometida e isso pode ser inflamatório, principalmente se isso for proteínas. Porque proteínas não digeridas, indo para o intestino, isso vai ser inflamatório, ok? Então, não é só a questão de carnes, não é só isso, tá certo? Então, para os meus pacientes, eu vejo a possibilidade de incluir, sim, as carnes, agora carnes cozidas, e se for comer de outra forma, claro que também tem as questões das autoimunes. Tem autoimunes que a gente precisa diminuir a quantidade de proteínas de origem animal. Sim, por isso que cada caso é um caso. Eu não posso generalizar. Cada caso é um caso, ok? Então, eu tenho que levar em consideração a condição clínica do paciente para dizer se vai ou não vai, ou se vai dessa forma, daquela forma. Eu tenho que ver a condição clínica do paciente, tá certo? E outra coisa, agora, se você não faz acompanhamento nutricional e o seu médico diz que não é para comer, então você tem que seguir a orientação do médico, tá bom? Eu deixo isso bem claro aqui, porque é muito importante. Não é porque eu tô tirando dúvidas aqui que eu vou tirar, como é que, eu não sei nem a palavrinha que se usa, autoridade, não sei, recomendação dos médicos, não sei qual a palavrinha que eu usaria, mas precisa levar em consideração isso, tá bom? Outra coisa também, manteiga, algumas pessoas dizem assim, pode consumir manteiga? Pode, né? Pode sim consumir manteiga, cuidado, por quê? Porque as pessoas estão deixando de comer manteiga para consumir margarina, ok? Porque margarina é gordura hidrogenada e inflamatória. Aí estão usando manteiga de óleo de palma, que também pode ser inflamatório para algumas pessoas, principalmente se a pessoa tiver sobrepeso, por exemplo. Então, mas manteiga de leite de vaca não é inflamatório? Porque também não tem as proteínas do leite de vaca? Também, mas assim, em relação ao cálcio, a manteiga não tem problema consumir, porque você não vai consumir o pote todo. Mas na questão inflamatória do leite, sim. Mas olha, equilíbrio. Você não vai consumir sempre aquele mesmo alimento, cicla os alimentos, porque qualquer alimento é inflamatório. Se a gente for ficar assim, ai meu Deus, isso inflama, aquilo inflama, esse alimento inflama, a gente não come nada, né? Outra coisa, a gente também nem respira, porque o ar tá cheio de partículas inflamatórias, né? Ok? Então, equilíbrio. Outra coisa, não adianta uma alimentação linda, maravilhosa, se não tem um sono também de qualidade. Sono é muito importante, ok? Então, foi até bom de eu lembrar do sono.
que eu já atendi um paciente que não tem nem ordem nenhuma, rotina de sono, e isso é muito comum. Então, um dia dorme de meia-noite, outro dia dorme de 2 horas, aí outro dia dorme de 10 horas, outro dia dorme de 3 horas da manhã. O nosso corpo, ele funciona com rotinas, ok? Nós precisamos de rotinas para as nossas glândulas funcionarem no momento certo. Existe um sincronismo entre as nossas glândulas. Então, uma tal horário secreta um hormônio, aí que vai estimular a outra, que tal horário vai secretar tal hormônio, que vai estimular a outra, que tal horário vai secretar hormônio. Só que isso depende do nosso ciclo também. Ok? Então, se não tem um ciclo, e como é que forma o ciclo? Você tem que ter horário para dormir e horário para acordar. Eu não vou dizer que o melhor horário é para dormir às 10 horas da manhã e o melhor horário para acordar às 6, 7 horas. Porque cada um tem a sua rotina, tem o seu trabalho, a sua cultura, a sua família. Por exemplo, já atendi famílias que é comum todos eles dormirem de meia-noite, né? E acorda 7 horas da manhã. Todo mundo faz isso há anos. Porque a Nutri diz que tem que dormir 10 horas. O corpo precisa de rotina, ok? Se você não tem uma rotina, isso é altamente inflamatório também. Você pode estar fazendo alimentação linda, maravilhosa, e se não dorme direito, também não tá sendo legal, tá certo? Mas eu não durmo porque eu não consigo. Claro, tem as questões fisiológicas. Então, tem pessoas que realmente não conseguem dormir por questões de neurotransmissores, por questões inflamatórias, por várias questões. E isso aí é onde entra um profissional de saúde para pesquisar, né, quais as causas dessa insônia, né, e tentar ajudar o profissional, o paciente, ok? Eu já vi que falaram aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Leites vegetais também. Leites vegetais é uma das dúvidas bem comuns, né? Então, leite, eu vou ler todas as dúvidas, nem se preocupem, tá? Eu tô voltando aqui para poder ler as dúvidas. Leite vegetal, o que eu recomendo? Consumo diário para quem? Porque tem pessoas que amam leite, né? E com o protocolo tiveram que deixar de consumir por causa do cálcio e por questões inflamatórias também, porque as proteínas do leite é altamente inflamatório. Para um autoimune eu não recomendo. Mas, e agora? O que é que eu vou usar para fazer purê, né? Leite de coco, ok? Então, leite de coco é o único leite que eu recomendo o consumo diário. E leite de inhame também, quase não tem cálcio também. Então, utilizar esses leites vegetais. Mas eu gosto de leite com café. Os pacientes que experimentaram leite de coco com café, a maioria deles adoram tomar leite com café, leite de coco com café. Então, se você é uma daquelas pessoas que adorava leite com café, então experimenta consumir o leite de coco no café. Agora, não é esses que vendem em supermercado não, tá bom? Esses que se você for colocar no café, você não toma o café, que é horrível. É o que você faz em casa, ok? Para fazer o leite em casa. E não faz tão forte, porque aí o café não fica tão ruim. Eu vou começar a responder as perguntas. Eu já vi aqui uma de Silene. Minha criança pesa 30 quilos e quanto de água ela precisa tomar? Olha, uma quantidade mínima, deixa eu calcular aqui, uma quantidade mínima de água é esse cálculo, tá bom? Então, você sempre pega o peso e multiplica por 0,35. Então, se sua criança tem 30 quilos, e se a gente calcula por 0,35, dá 1 litro. Então, isso é a quantidade de água que ela tem que tomar, água pura. Quem faz o protocolo é água pura. Esse cálculo é de água pura, ok? Isso, Simone. Calcula o peso, Simone, calcula o peso por 0,35, essa é a quantidade mínima, tá bom? Se você deu mais ou menos, você deu 2 litros e você tem uns 50 quilos, deixa eu ver se é 50 quilos que dá 2 litros. 50 vezes 0,35. Se você tem aproximadamente 50 quilos e dá 1 litro e 750 e você faz o protocolo, consome mais.
tá bom? 1.700 é o mínimo. Creuza, as farinhas como aveia sem glúten, quinoa, qual a quantidade necessária dentro do protocolo? Olha, Creuza, as farinhas, aveia, cuidado com farinha de aveia. Tem uma certa quantidade de cálcio, tá bom? Mas uma vez ou outra, se sua calciúria tá controlada, não vejo problema porque não consumir. Claro, aveia também, em excesso, pode ser inflamatório também, porque do jeito que o trigo tem o glúten, a aveia tem a avenina. Cuidado, tá bom? Mas, ok. Mas quinoa não. Quinoa, farinha de quinoa é muito cálcio. Daniela, pode comer jabuticaba? Daniela não pode comer jabuticaba. Só pode comer jabuticaba se você mandar pra mim. É mentira. Eu adoro jabuticaba. Pode sim, Daniela. Agora não vai exagerar, ok? E aproveita a casca da jabuticaba para fazer chá. Também não exagera. Boa noite, Marilene. Boa noite, Silvânia. Olá, Aldemar. Me pergunta no direct, Aldemar, informações sobre a consulta. Obrigada, Regiane, colocou meus contatos aí. A Luísa, faço protocolo há 1 ano. Até hoje sinto muitas dores, artrite e Sjögren. Luísa, você precisa pesquisar quais são os gatilhos, aí você faz o protocolo. Mas como é que tá seu gerenciamento de estresse? Como é que tá sua alimentação? Como é que tá seu sono? Né? Então precisa levar em consideração isso, tá certo? Se precisar de ajuda, estou à disposição na área alimentar, tá bom? E muitas vezes o seu sono pode estar até sem qualidade por questões inflamatórias, não é nem porque você não está dormindo bem porque não quer, é porque você está tão inflamada que não está conseguindo mesmo, por questões inflamatórias. Ellen, essas farofas prontas têm muito cálcio? Depende, Ellen, de que é a farinha, né? Tem que ver. Macarrão com jaque. Luciane, alguém já me perguntou, esse macarrão não é comum. Deixa eu ver de que ele é. Macarrão com jaque. Não é comum me perguntarem sobre esse macarrão. Geralmente me falam macarrão de arroz, né? Mas deixa eu ver de que é ele. Pode... o que é o macarrão? Ele é de uma planta, né? Eu preciso ver, Luciane, eu preciso ver. É de uma planta asiática. Eu preciso ver, eu não conheço, Lu. Depois me pergunta no direct. Chocolate, Lívia, chocolate, qual podemos comer? Cacau 70%? Se você tem se você tá com o seu cálcio controlado, cacau, ok. Agora, só cuidado no exagero do cacau, porque também tem uma certa quantidade de cálcio, ok? Por exemplo, meus pacientes eu sempre digo, quer comer, tira foto do rótulo e manda pra mim que eu digo a porção, né? Dan da Suécia, obrigada Dan pela presença, tá? Doutora, por que quem faz o protocolo tem que evitar cálcio? Não é evitar cálcio, Dan. Eu falei no início da live, é evitar excesso de cálcio, tá bom? Mas não tem que evitar cálcio não, cálcio é muito importante, mas também não pode consumir excesso de cálcio. Então tem que evitar os alimentos ricos em cálcio, não os alimentos que têm cálcio. Ok? Se precisar de ajuda na questão alimentar, estou aqui à disposição. Posso fazer... pode fazer bolo de milharina. De que pode ser feito o bolo de aniversário de um paciente do protocolo que não consome glúten? Outras farinhas sem ser de trigo. Agora, só não farinha de grão de bico, farinha de linhaça, mas farinha de arroz. No máximo, se a calcília estiver controlada, farinha de castanha de caju, mas só se a calcília estiver controlada, tá bom? Porque também tem uma certa quantidade de cálcio aí da castanha de caju. Mas farinha de castanha do Pará, farinha de amêndoas, esses não. Farinha de quinoa, esses também não. Olá, Xará, Selma Cardoso, tudo bem, Selma? Boa noite.
Silene, pode usar fermento? Pode sim, Silene. Eu sei que existe essa questão aí do fermento, tem muito cálcio, mas pode sim, tá bom? É só não exagerar. E outra coisa, você vai usar uma colher de fermento para o bolo todo. E você não vai comer o bolo todo, né? Ana Maria. Tudo bem, Ana? Boa noite, obrigada pela presença. Olha aí, Rejane, a mãe de Rejane, faz bolos maravilhosos sem glúten. Pode comer brócolis, Silvia? Silvia Miguel me pergunta, pode comer brócolis? Pode, Silvia. Porém, como eu falei no início, os vegetais não precisa restringir. Alguns, é só ter cuidado. Cuidado no sentido de não exagerar, né? Mas as crucíferas, que são as brásicas, que não se chamam mais crucíferas, são as brásicas, a biodisponibilidade é maior do cálcio, então chega a ser 50% a 60%. Então, brócolis, repolho, couve-flor, então esses alimentos precisa controlar. Não é que é proibido, inclusive eu sempre digo aos pacientes, eu coloco no plano alimentar. Consumo moderado no sentido de que se você comer no almoço, não repete no jantar. Que alguns pacientes repetem o almoço no jantar. Então, se comer o brócolis no almoço, não vai comer no jantar, mas não é proibido, tá certo? Olha aí. Ana Paula, sabe dizer se o polivitamínico é obrigatório? Eu tive intolerância gástrica. E, Rejane, onde consigo essas receitas? Olha, Ana, a questão de intolerância gástrica por causa do polivitamínico, tem que vir pesquisar a causa. O que foi que fez essa sensibilidade? E muitas vezes pode ser até a cápsula. Então, já tive pacientes que quando começaram a tomar os polivitamínicos tiveram desconforto, quando trocaram de laboratório e não teve mais desconforto. Pode ser a cápsula que está causando sensibilidade. Pode ser os nutrientes, pode ser tanta coisa. Aí por isso que tem que pesquisar, tá certo? Mas os polivitamínicos são vitaminas que vai ajudar a vitamina D funcionar. Então tem vitamina A, tem magnésio, tem complexo B, que é B12, B9. Então isso tudo vai fazer parte para controlar essa questão de processo inflamatório, autoimunidade, né? Modular o sistema imunológico. Então o polivitamínico é importante e muito importante. Mas veja com o seu médico isso, quais as possibilidades de fazer em farmácias diferentes ou diminuir doses, tem que ver, ok? Yara, maçã e limão pode ser consumido? Pode, Yara, no sentido de que pode, calma, pode assim, dentro da quantidade de frutos. Por exemplo, como eu falei antes, os meus pacientes, eu quantifico a quantidade de frutas do dia. Então, se eu colocar 4 frutas e quiser usar um limão, o limão vai estar incluído nessas 4 frutas. Então, se consumir o limão, então só vai consumir mais 3 frutas. Entendeu? Então, não é que pode estar liberado. Maçã pode? Pode, mas eu tenho um paciente que come 10 maçãs no dia. Então, tem que ter equilíbrio, ok? Então, não é só dizer assim, pode e não pode. Tem que ter quantidade. Outra coisa, essa questão do limão, vitamina C, né? Quem faz o protocolo não pode suplementar vitamina C, mas pode consumir, sim, alimentos com vitamina C. Vitamina C é importante. Existem algumas vitaminas que precisam delas para funcionar e ela também faz parte de uma rota metabólica de várias coisas no organismo. Então precisa da vitamina C, ela é um poderoso antioxidante. Ok? Eu tenho recebido pacientes que não consomem nada porque diz que não pode consumir vitamina C e tá com vitamina C quase nada sanguíneo. Então, olha, pode sim consumir alimentar, tá certo? Agora também não vai exagerar. Agora, existem autoimunes que os cítricos, as frutas cítricas precisam ser evitadas. Então, eu não sei qual autoimune que você tem, Yara. Então, não posso dizer assim, você consuma limão, porque eu não sei a autoimune que você tem, as suas particularidades, então eu não sei se o limão vai ser bom para você ou não. Mas existem algumas autoimunes que precisamos restringir os cítricos, ok? Principalmente as de pele. Por exemplo, dermatite atópica.
Pode, Daniela. Jabuticaba eu já falei dela, mas pode sim, tá bom? Ana Paula, eu como 4 frutas no dia: manga, maçã, pera, banana. Perfeito, Ana. Agora você dizer que come manga, né? E não mandar uma manga pra mim. Amo manga. Eu amo manga. Eu tenho uma paciente aqui que tem um sítio. Aí ela disse: quando tiver dando manga, você vai no meu sítio. Eu disse: pois pode me convidar, que eu vou. Aí eu tenho uma paciente no sul. No sul, eu acho que é no sul. Eu não lembro. Aí ela disse: eu tô comprando uma fazenda. E lá tem vários pés de mangas. Quando vier por aqui, me visita. Eu disse: pois eu vou, no tempo de manga. Qual a dosagem de vitamina D para quem faz o protocolo? Isso é o médico, Fernanda. O médico quem determina a quantidade de vitamina D, tá bom? Porque eu, como nutricionista, não posso trabalhar com altas doses. É médico quem trabalha com altas doses. Para você ter ideia, nutricionista só pode prescrever até 4.000 I. E isso, para quem tem autoimune, é só um cheirinho, né? Então, com médicos, tá bom? Isso mesmo, aí Rejane já respondeu. Quem define a dose do protocolo, a dose de vitamina D, são os médicos, tá bom? Altas doses, só médico quem pode trabalhar, ok? Mas então, como assim? Como assim, Grazi? Mas se então diabético tipo 1 autoimune fica prejudicado? O que você quis dizer? Refaz sua pergunta aqui para eu saber. Na última consulta que foi, meu médico me liberou churrasco uma vez por mês. O que acha? Se seu médico liberou, Edna. Coloca vegetais crus no churrasco. Algum vegetal verde. Alface, por exemplo, lá no vinagrete. Coentro. Você tem o que fazer. Rejane. Isso, Rejane. Porque o diabético precisa fazer low carb, que é. Grazi, porque. Entendi, Grazi. Porque o diabético precisa fazer dieta low carb, que é mais proteína. Grazi. Você tá falando no sentido de evitar as proteínas, né? Os diabéticos a gente precisa colocar proteína, principalmente para segurar a carga glicêmica da refeição. É isso mesmo, mas não fica prejudicado não. Eu tenho pacientes diabéticos tipo 1 e não estão prejudicados não. Assim, no sentido porque comem, né? Deixa eu ver aqui. Precisa fazer dieta low carb. Como fazer? Fazendo, Grazi. Eu tenho pacientes de diabetes tipo 1. Todos eles do protocolo e todos eles é low carb. Claro que eu não fico dizendo pro paciente, sua alimentação é low carb. Eu não gosto de colocar títulos em alimentos. Mas precisa diminuir o carboidrato, sim. Pode, Grazi, deve, diabetes tipo 1 fazer o protocolo. Tem vários pacientes fazendo. Hoje mesmo atendi diabetes tipo 1. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Rejane. A Ana, cadê? Ana Paula, ela faz protocolo, né? Se eu não me engano. Silvia, consumo de 1 a 2 colheres de chá de leite de coco em pó. Pode sim, Silvia. Em pó eu não recomendo tanto, porque a biodisponibilidade do cálcio é maior. Dá preferência ao leite natural, mas não vejo problema se sua calciúria está controlada. Ok, João? Doutora, eu vi o comentário de uma moça que só retirando o glúten ficou curada da esclerose múltipla. Os médicos não aceitaram só essa explicação, mas foi a orientação de uma nutricionista. É possível? Não só foi o glúten, não. Assim, eu acho, né? Pela minha experiência, não só foi o glúten. Mas pode acontecer de que ela, por exemplo, tenha uma doença celíaca que estava influenciando na questão neurológica e o diagnóstico não sei.
Não sei, eu não posso ficar dizendo, eu acho que pode ter sido isso, aquilo. Mas eu te digo uma coisa, que a maioria dos pacientes que retiram sente benefício. Tem alguns que não sentem, não vê diferença. Inclusive, essa questão de restringir glúten, ele é bem individual, ok? Quem tem que restringir geralmente 100% é o celíaco. Os outros a gente tem que descobrir se reage ou não. E a gente tem como descobrir se reage ou não. Não é exame sanguíneo, eu sei que eu recebo muitos pacientes com exame sanguíneo. Aí diz, não, doutora, eu fiz o exame, eu não reajo ao glúten, não tem problema nenhum, não. Aí eu digo assim, passe só 2 semanas sem comer, só 2 semanas, e observe seus sintomas, e depois volte a comer e observe também. E a maioria relata que quando deixou, melhorou, quando voltou, piorou, ok? Então, essa questão do glúten é bem individual. Mas, na maioria, a gente vê muita diferença. Principalmente em doenças articulares. Há 2 meses, loja minha preferida. Minha loja preferida. Há 2 meses atrás, descobri que tenho esclerodermia. Joia! Você está fazendo o tratamento? Boa noite. Boa noite, minha loja preferida. Qual o teu nome, minha loja preferida? É Aldemar. Farinha de amêndoas, quem faz o protocolo, não, Aldemar. Tem muito cálcio, tá? Doutor, o que acontece se eu comer um pedaço de pizza em algum dia? Eita, essa pergunta é meia capciosa. Olha, minha loja preferida, não sei seu nome, mas você faz o protocolo. Pizza com queijo, não, ok? Então, queijo não, queijo tem muito cálcio, tá bom? Aí a pizza, porque tem trigo, aí tem que ver se você reage com trigo ou não. Se você come a pizza e você não vê diferença nenhuma no sentido... Quando eu falo diferença nos sintomas, não é sintomas gástrico-intestinais, não, pessoal. Não é eu comer algo de trigo e sentir constipação, ou diarreia, ou distensão, ou gases, ou azia, não é só isso não. Uma dor de cabeça, insônia, uma dor articular, um inchaço. Isso também pode ser, não só do trigo, de outros vegetais também. Se a orientação é X de frutas ao dia, pode ser 2 unidades de cada... Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Se a orientação é X de frutas ao dia, pode ser 2 unidades de cada fruta ao dia? Como assim, Luiz? Por exemplo, se eu colocar 4 frutas no dia, então você vai comer 2 maçãs, 2 bananas, 2... É isso? Se for isso, não. É 4 frutas, não é 4 tipos, não. Boa noite, Osana. Tudo bem? Edu, faço o protocolo, controlo rigidamente o cálcio, minha calciúria na urina está acima de 450 e não baixa. Aí tem que ver, Edu. Tem que pesquisar aí. Por quê? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar se é causa alimentar, tá bom? Mas cálcio na urina não é só alimentar, não, tá bom? Tem que ver qual a sua autoimune, tem que ver o seu estágio de inflamação. Inflamação dá sinalização para o cálcio sair do osso também. Então, em primeiro lugar, a gente pesquisa inflamação. Desculpa, alimentação. Luciana, se restringir muito o cálcio, pode aumentar os níveis no sangue? Não, vai baixar. Mas vai começar a sair cálcio do osso para controlar isso no sangue. Tive que parar com a vitamina D. Por que, Edu? Rejane, a louca do cuscuz. Isso é verdade, gente. Rejane tava com a calciúria alta. Quando ela veio pra mim, ela tava com a calciúria alta. E era exagero de alimentos à base de milho. Aí, por isso que ela se denomina a louca do cuscuz. Mas tem que pesquisar. Olha, eu tive pacientes que a causa da calciúria foi café. Tô tomando muito café.
Acima de 500 ml, café no dia pode influenciar na calciúria, tomando refrigerante, tomando água gaseificada, tomando, o que mais que aumenta a calciúria? Molho shoyu, comendo molho shoyu. O que mais? Excesso de carnes, excesso de atividade física. Também, eu falo excesso. O que é um excesso? Eu já recebi pacientes fazendo atividade física de domingo a domingo, quase 3 horas no dia, por dia. Ok? E por isso, aí eu recomendei ele fazer pelo menos 1h30. Quando ele diminuiu a atividade física, diminuiu a calciúria. Por isso que eu digo que tem que pesquisar a causa. Não é única, não é só uma coisa, pode ser várias coisas, mas a primeira coisa é alimentar. Então, primeiro tem que pesquisar. Daniela, doutora, eu não gostaria de deixar de comer glúten. Gostaria de saber se posso fazer uso moderado. Dani, olha, eu não digo para nenhum paciente meu que é proibido. Quem é meu paciente aí pode falar aí. Eu não vou dizer, eu não gosto da palavra proibido, ok? Eu não vou dizer que é proibido, não gosto. Eu sou totalmente contra terrorismo alimentar. Mas o que eu sempre falo para os pacientes? Explico como é o mecanismo de processo inflamatório. E explico também a importância de não estar expondo as células do seu sistema imunológico a essas proteínas, ok? O tempo todo, tá certo? Mas não vejo problema, não quer, porque a gente tem que levar em consideração a questão emocional. Hoje mesmo eu falei com um paciente, né, que é a criança. Então eu disse para a mãe, não fica dizendo não pode, não pode, não pode. E essa criança vai crescer e pode ter um transtorno alimentar. Ok? É igual para o adulto, se a gente ficar isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Claro que tem coisas que realmente não deve. Ok? Não deve mesmo. Eu não gosto nem de usar a palavra pode, é deve. Não deve, tá certo? Mas a gente tem que levar em consideração o emocional, né? E o social. É o que eu falei hoje para um paciente. Eu disse, olha, evita comer trigo, bolo de trigo, pão de trigo todo dia. Mas aí ele é jovem, tem menos de 20 anos. Aí vai sair com os amigos e vai comer. Aí todo mundo tá comendo pão e ele não, porque o nutricionista disse que é inflamatório, né? Aí ele quer comer e não pode. Essa angústia dele querer comer e não poder também é inflamatório. Por isso que eu sempre falo assim, equilíbrio. Então tem que buscar o equilíbrio, tá bom? Deixa eu só fazer um print aqui. Então temos que buscar o equilíbrio, tá bom? Ana Paula, pode suco de maracujá, suco de uva? Olha, Ana, imagine que uma fruta tem X cálcio. Então, o suco, dependendo, tem X, 3X cálcio, 4X cálcio. Então, quem faz o protocolo, eu recomendo consumir a fruta, ok? Não suco. Mas existem pacientes que não conseguem comer sem líquido. E o suco é uma das opções. Então, aí eu digo, olha, então vai ser tantas quantidades no dia, entendeu? Então, é preferir. Aí você fala maracujá e uva. Então, primeiro tem que levar em consideração, você consome, sua calciúria tá ok? Então, tem que ver, tá bom? Isso mesmo, aí, Rejane, o protocolo não proíbe glúten. O tratamento com óleo de canabidiol influencia no cálcio? Olha, Silvia, eu não vou te responder essa pergunta porque eu não sei muito sobre o óleo de canabidiol, tá bom? Então, eu não gosto de responder algo que eu não domino. Então, eu não domino essa área aí, tá certo? Inclusive, já abriu até cursos para nutricionista, para condutas, e eu acho que eu já perdi a inscrição. Mas vê com o teu médico, se o seu médico passou, porque eu tenho pacientes do protocolo usando, ok? Deixa eu ver aqui, obrigada. Eu também gosto muito de manga, mas não sabia se podia comer e bananas também. Pode, João. Agora, não exagera na manga, o problema é a gente ficar numa manga só, né, João?
Principalmente se a gente estiver debaixo de um pé de manga. A gente debaixo de um pé de manga, se contentar com uma manga... Ai, meu Deus. Gente, manga é a minha fruta preferida. Eu acho que quando eu nasci, minha mãe dava manga assim pra eu ficar chupando no berço. Porque eu amo manga. Ela não faz isso não. Ela nunca me disse isso não. Mas eu amo manga, amo manga. Grazi, cuidado com essa sua afirmação, tá bom? Não sei se é uma pergunta ou uma interrogação. Por que diabético precisa comer mais proteína? Não é mais proteína, porque para o diabético, principalmente que consome insulina, as proteínas também podem causar esse desequilíbrio aí, tá bom? De insulina. Então, é tudo equilibrado. Então, não é só equilibrar carboidrato, não. Também tem que equilibrar proteínas, ok? Azeitona pode comer, depende. A azeitona tem uma certa quantidade de cálcio, não recomendo você estar exagerando em azeitona. Se você consome, seu cálcio está controlado, sempre está fazendo há mais de ano e está controlado, ok. Se você iniciou o protocolo agora, não recomendo você consumir, não. Primeiro tem que ter noção de como está a sua absorção de cálcio, ok? Aldemar, chás, não só o de hibisco, tem que ter cuidado, tá bom? Chás, não exagerar em chás. Eu já peguei pacientes com problema de calciúria por exagero em chás. Por exemplo, 2 litros no dia. Tá certo? Então, chá uma vez ou outra de uma erva ou outra, não vejo problema. Mas tem que ver, tá bom? Eu tenho lúpus. Lucélia, eu tenho lúpus. E o que precisa evitar? Lucélia, eu preciso saber da sua história clínica para ter noção, tá bom? Não existe um alimento mágico, ok? Não é dizer assim, olha, deixe de consumir isso que você vai ficar boa. Não existe. Se alguém disser isso para você, desconfie, tá certo? Não existe um alimento mágico. Existem estratégias que vai ajudar o seu corpo a lidar com essa condição do lúpus, ok? E quem sabe chegar até a remissão, sim que é possível. Eu tenho vários pacientes em remissão, mas é um conjunto de coisas, tá bom? Então tem que ver o seu emocional, tem que ver o seu sono, tem que ver uma série de coisas também. E a alimentação é um dos pilares super importantes. Boa pergunta, Jéssica. A partir de quantos UI devemos reduzir ou eliminar lácteos? Depende de quantos quilos você tem. Então, a dose fisiológica para os médicos do protocolo Coimbra, eles determinam 10.000 UI. E isso é a dose fisiológica para quem tem mais de 50 quilos. Então, se você tem mais de 50 quilos e você está tomando a dose fisiológica, que é 10.000 UI, e seu cálcio e sua vitamina D tá ali sanguíneo até 100, então não precisa fazer nenhuma restrição, não. Ok. Eita, que eu vi que ainda tem dúvidas aqui, né? Pessoal, já são 9 horas, 9h04, 9h05. Então, eu vou precisar encerrar a live, tá bom? Próxima semana, talvez eu não faça live, se eu vou fazer de hoje a 15, mas ainda eu vou decidir, tá bom? Qualquer coisa eu aviso aqui a vocês, mas provavelmente live só daqui a 15 dias, tá joia? E continuo tirando as dúvidas de vocês, tá bom? E obrigado pela presença. Desculpa as perguntas que fizeram e eu não pude responder, mas eu preciso terminar, já são 9h05, tá joia? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, que tiveram aqui com a gente, um feriado, né? Um feriado e o pessoal aqui com a gente tirando as dúvidas, muito obrigada. Não foi, Ana, eu acho que por algum motivo, pessoal, ele não conseguiu vir. Eu convidei ele disse que iria entrar, mas não veio, acho que aconteceu algum problema, mas em breve a gente vai estar fazendo uma live juntas, né, que hoje a gente combinou
para ver o título da live. Mas obrigado pela presença de todos. Érica, João, Silvia, Grazi, Lúcia, Rejane, Lucélia. Obrigada a todos pela... Eu que agradeço, Caroline, a todos vocês, tá bom? Boa noite e até de hoje a 15, provavelmente, tá bom? Obrigada, Silene. Obrigada. Boa noite para vocês.